Quando o motor para de funcionar, os pilotos costumam dizer que o avião perdeu aquele motor. Mas no caso do Transair 671, a perda de motor foi no sentido mais literal possível. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Em 31 de março de 1992, decolou de Luxemburgo o voo Transair 671, com destino a Kano, na Nigéria. O voo era operado pela Transair Service, com o Boeing 707 cargueiro, de matrícula 5 November Mike Alpha Sierra. O primeiro dono dele tinha sido a Pan Am, onde voou por 9 anos, quando foi para a Aries Air Cargo e depois para a Iran Air. Em 1978, foi para a Scimitar Airlines e lá ele foi alugado para diversas empresas, como Uganda Airlines e até a British Cargo. Em 1985, foi repassado para a Tradewind Airlines e apenas um mês e meio antes do voo, em fevereiro de 1992, ele foi repassado para a Transair Service, da Nigéria. Só que o voo 671 era fretado para Cabo Air, uma outra empresa cargueira. Que rolo, né? E embora ele tenha trocado de empresas várias vezes, na boa parte do tempo mesmo, entre 1982 e 1992, esse 707 foi parado. De janeiro de 82 até 1985, ela ficou estocada em Lasham, na Inglaterra. No fim de 85, entrou no hangar para a realização de vários cheques de acordo com o programa de manutenção. No fim de 86, a aeronave ganhou um novo certificado de aeronavegabilidade. Daí, em 1990, foi novamente estocado, quer dizer, ficou parado, voltando a voar apenas em 4 de março de 1992, quando foi entregue a Transair e recebeu a matrícula nigeriana. Bom, voltando para o nosso voo, toda a tripulação técnica era estrangeira e havia entrado na empresa na mesma data, 16 de março de 1992, somente 15 dias antes desse voo. O comandante era sueco, Ingmar Berglund, de 57 anos de idade. De suas 26 mil horas de voo, 7 mil tinham sido pilotando o Boeing 707. O primeiro oficial era o britânico Martin Emery, de 44 anos. Ele tinha 14 mil horas de voo, 4.500 só no 707. O engenheiro de voo também era britânico, Terry Boone, de 55 anos. Ele tinha 18 mil horas de voo e todas elas no 707. Além dos três, estava a bordo um mecânico, o nigeriano Ike Nwabudike, de 36 anos, e também um supervisor de carga, o islandês Ingvar Einarsson, de 27 anos. Todos eram estrangeiros e estavam com suas carteiras validadas na Nigéria e podiam fazer aquele voo. Era uma cabine de diversas nacionalidades. Parece até uma aula em grupo do Cambly, que é a melhor plataforma online para você aprender inglês. E eu tenho uma novidade fresquinha para você, tá? O Cambly acaba de lançar as aulas em grupo para iniciantes. Você assina uma aula em grupo e escolhe as aulas de acordo com o seu nível. É muito legal. Claro que se você não sabe absolutamente nada de inglês, o melhor ainda é se preparar no 1 a 1, com apenas um tutor ali, o nativo, que vai te explicar diversas coisas. E depois que você estiver já pronto, aí você vem para uma aula em grupo básica. Eu fui convidado junto com outra criadora de conteúdo, parceira do Cambly, para conhecer as aulas em grupo para iniciantes. Olha como foi. O Cambly just released beginners group classes. How does that work? For beginner lessons, we do need to have a little bit of English. It doesn't have to be perfect. You don't have to be fluent, just the basics. Your name, where you're from, because here you will learn the rest of it. One thing that you mentioned is true. You have different students in the group lessons, so you will hear different pronunciations, but you will always have a native speaker. Sensacional, né? Então aproveite o desconto do meu código Básico Aviões. São planos incríveis a partir de R$ 8,00 por aula. O link tá aí na descrição, não perde essa oportunidade. Pois bem,
O nosso 707 decolou de Luxemburgo às 7h14 da manhã, com 38 toneladas de carga a bordo. O voo prosseguiu normalmente a uma altitude de 29 mil pés, mas tinha bastante turbulência. Pouco depois, recebeu autorização para subir para 33 mil pés. Porém, quando eles estavam cruzando 32 mil pés, ainda no meio da turbulência, a tripulação ouviu um estrondo duplo e o avião começou a se inclinar para a direita. Logo depois, começaram a tocar diversos alarmes de incêndio dos motores 3 e 4. E um outro alarme começou a tocar, o de despressurização. E para piorar, o engenheiro de voo não conseguia desligar esses alarmes. Durante toda a sequência do evento, até a hora do pouso, esses alarmes ficaram tocando continuamente. Um verdadeiro inferno. Os alarmes eram um indicativo de que algo havia acontecido. E nesse momento, a aeronave tinha perdido os motores 3 e 4. E não é só no sentido de que eles pararam de funcionar. Eles realmente haviam se soltado da asa. O comandante focou em pilotar a aeronave. No entanto, mesmo com as superfícies de comando intactas, era necessário fazer bastante esforço para pilotar o avião. Isso porque, com a asa direita sem 2 motores, a asa esquerda estava muito mais pesada e estava causando um desbalanceamento no avião. O primeiro oficial focou em se comunicar com o controle de tráfego aéreo e também ajudar o comandante na pilotagem. Além disso, também ajudava lembrando das instruções que o controle estava passando. Inclusive, uma frase célebre dele ficou bem famosa: "Perdemos os motores certos". Isso é um trocadilho. Depois que você fizer as aulas no Cambly, você vai entender. We lost the right engines. Seria, nós perdemos os motores do lado direito. Só que right, em inglês, também é certo. Então eles puderam brincar com essa frase, entendeu? We lost the right engines. Bom, já o engenheiro de voo tomou várias ações importantes. Ele sanou a parte da pressurização, ou seja, conseguiu deixar o avião pressurizado e resolveu o problema da alimentação elétrica, que também tinha sido perdida junto com os motores. Foram embora os geradores juntos. Além disso, ele pediu que o supervisor de carga fosse dar uma olhada na asa do avião. E o cara arregalou o olho quando foi lá e viu que 2 motores estavam faltando na mesma asa. Além disso, o engenheiro de voo também sugeriu para o comandante que fosse alijado uma parte do combustível. Claro que o comandante aceitou na hora e iniciou os procedimentos rapidamente, imediatamente. E começou a alijar o combustível dos tanques 1 e 4. Só que o tanque 1 não estava alijando o combustível e estava causando ainda mais desbalanceamento, porque a asa que está leve, que é a asa do lado direito, estava jogando combustível fora e a asa esquerda não, que já está mais pesada ainda. Olha que situação. Calma! E aí o que a gente faz? Pararam o alijamento. E decidiu assim, bom, vou alijar o combustível do tanque central. Mas como que alija o combustível do tanque central? Através das bombas de transferência. Transfere o combustível para as asas e sai das asas. Enquanto isso, o engenheiro de voo continuava ali tentando entender por que não alijava e ele descobriu um circuit breaker do dreno de combustível da asa direita, estava saltado. Aí ele resetou esse circuit breaker e o alijamento prosseguiu de maneira normal da asa 1 e 4. Com todos esses problemas, o voo não poderia continuar para a Nigéria e a decisão da tripulação foi de alternar para Marsella, que estava bem próximo. E como se todos os problemas que eles estavam enfrentando não fossem o suficiente, eles tiveram mais um: o controle de tráfego aéreo. Por várias vezes, eles diziam a gravidade do problema que estavam enfrentando e os controladores não entendiam muito bem. Faltava ali uma comunicação em inglês. Logo depois da declaração do Mayday, eles disseram que não tinham os 2 motores da asa. Só que, de acordo com o relatório, é muito provável que os caras do controle de tráfego aéreo tinham entendido que os motores tinham parado de funcionar, ao invés de que os motores haviam caído da asa. E quando eles foram transferidos para o controle de Marsella, o controlador perguntou novamente
o que estava acontecendo. E o primeiro oficial foi mais curto ainda na resposta. Ele disse que 2 motores estavam faltando e pediu um pouso direto por motivo estrutural. O controlador, ainda não entendendo, perguntou se os motores haviam falhado, pensando ser somente o caso assim de que eles desligaram o motor. Além disso, ficou difícil para a tripulação conversar com o controle, viu? Já que haviam outras aeronaves também naquela fonia, naquela mesma frequência, apesar da declaração de Mayday. Tanto que eles precisaram repetir o pedido de Mayday para pedir informações meteorológicas e foram ignorados. Logo depois foram transferidos para aproximação. Mais uma vez tiveram que falar por controle qual que era o problema e ressaltar que estavam com problemas para controlar o avião. Eles até pensaram em seguir para Palma, na Espanha, mas desistiram. Só depois disso eles conseguiram as informações meteorológicas e foram direcionados para o pouso para a pista 14 do aeroporto de Marselha. Enquanto isso acontecia, o mecânico e o engenheiro de voo baixaram o trem de pouso em emergência. Nesse momento, o primeiro oficial percebeu que tinha um aeroporto bem na frente. Era a base aérea de Istres. Então a tripulação decidiu perguntar se podiam pousar lá e foram autorizados. Apesar da tripulação querer simplesmente colocar o 707 no solo o mais rápido possível, eles fizeram uma ótima escolha, porque a pista de Istres era mais longa e tinha um espaço bem mais amplo. Além disso, aquele aeródromo era uma base de operações do KC-135 da Força Aérea Francesa. Portanto, tinha muitos recursos de combate a incêndio. Então eles foram transferidos para a torre e somente aí vários perceberam a verdadeira situação do Transair 671. Como eles estavam no rumo de Marselha, eles precisariam corrigir a trajetória. Só que dessa vez contaram com a ajuda do controlador, que liberou a aeronave para seguir um padrão de pouso que achasse melhor. Então eles fizeram uma volta para pousar pela pista 15. Porém, a aproximação, que já estava bem difícil, enquanto eles faziam a última curva e o engenheiro de voo baixava os flaps em emergência, receberam mais uma surpresa. A asa direita começou a pegar fogo. Mano, pensa nos caras azarados. E para deixar o pouso ainda mais tenso, o flap não abaixou totalmente, por ter sido baixado em emergência. O certo era ter baixado até 50 graus, mas ele só baixou 38 graus. Além disso, tinha vento de cauda, que era de 30 nós. E o limite de projeto do 707 é para pousar com vento de cauda de 20 nós. Então a velocidade estava alta demais, mais de 200 nós em relação ao solo. Às 8h35, pouco mais de 1h20 depois de saírem lá de Luxemburgo, ele pousou na pista de Istres. O fogo continuava e vários dos pneus do trem de pouso estouraram. Depois de correr por 2.300 metros, a aeronave saiu da pista. Todos evacuaram imediatamente, sendo que os pilotos e o engenheiro de voo utilizaram as janelas do cockpit e o mecânico e o supervisor de carga utilizaram a porta do lado esquerdo. Os bombeiros estavam de prontidão 15 minutos antes do pouso. E assim que o avião pousou, foram correndo atrás para combater o incêndio. É assim que funciona em emergência, tá? Eles sempre estão atrás para combater o que acontecer na hora. E o combate se dividiu em 3 fases. A primeira, logo depois do pouso, que durou 3 minutos, foi de combater o fogo generalizado lá na asa direita. Em seguida, foi feito o resfriamento do trem de pouso direito, por mais de 1 hora. E por mais de 7 horas, foi necessário acompanhar para que o querosene não causasse outro incêndio. Toda a asa direita e parte da fuselagem pegaram fogo, mas apesar disso, a carga pôde ser recuperada. Já o avião, não. Esse foi desmontado. Se você chega aí na sua casa e tem uma embalagem lá toda torradinha assim, mas tá tudo funcionando lá dentro, mais ou menos isso. Uai! Mas o que teria feito 2 motores do mesmo lado da asa se soltarem assim? Bom, a fixação dos motores nas asas era um problema recorrente no Boeing 707. Vários incidentes e acidentes já haviam acontecido por causa disso. Inclusive aqui no Brasil,
com um avião da Transbrasil. Em janeiro de 1987, a aeronave de matrícula Papa Tango, Tango Charlie Papa, saiu de São Paulo para Recife. Já quase chegando lá na capital pernambucana, os pilotos receberam a informação de que o motor 2 havia se apagado. Mas só no pouso que eles descobriram que, na verdade, o motor havia se soltado da asa. Inclusive, um fato interessante, o conserto deste motor foi feito em Brasília. Então o avião teve que decolar com 3 motores apenas, de Recife até Brasília. E eu tenho fotos disso que vai aparecer aí. Só que esse incidente foi a gota d'água para Transbrasil decidir encerrar as operações de passageiros com 707, por conta deste e de outros problemas que a empresa já vinha enfrentando com esse modelo. Mas voltando ao Transair, pouco mais de um mês depois, um acidente quase idêntico aconteceu com outro 707, da Tampa Cargo. Essa aeronave decolou de Miami e também o motor 3 se soltou da asa. Só que dessa vez o motor 4 não foi levado junto, então perdeu um só. Imediatamente eles retornaram e pousaram. Todos esses casos, junto com o do acidente, são apenas 3 de 46 situações semelhantes ocorridas desde 1965. Tanto que a Boeing, desde então, vinha desenvolvendo rotinas de manutenção para corrigir esse problema, que era causado por uma rachadura no pylon, que fixa o motor na asa do avião. Bom, depois dos acidentes foi definido que o intervalo entre as inspeções deveria ser reduzido. Lembrando que o último prazo para essa inspeção, numa revisão de 1988, era de 1.500 horas ou 600 ciclos. Então na Transair e em outros acidentes, a rachadura era imperceptível e por isso ninguém viu, até o dia do acidente. E ela começou antes mesmo desse 707 chegar na Transair. Segundo o relatório, a rachadura começou antes mesmo da aeronave ser estocada em 1990. E nesses 2 anos, a área se oxidou. Quando voltou a voar, a rachadura continuou até o motor se soltar. Então, por conta disso, os investigadores determinaram que a rachadura começou ainda bem antes. Começou quando esse 707 entrou na turbulência. E aí, quando esse 07 entrou na turbulência, foi o ponto máximo e final do estresse que já vinha crescendo ao longo dos anos. O motor foi empurrado para fora, girou e atingiu o motor 4, fazendo com que ele se quebrasse e se soltasse da frente para trás, desencadeando toda essa sequência de eventos que a gente viu. E atenção, tá? A turbulência não foi a causa da separação dos motores. Eles iam se soltar de qualquer maneira. Nas recomendações, o BEA deixou claro que não era um problema recente e que, pelas verificações serem apenas visuais, não era possível ver trincas ocultas. Então o BEA, que é esse órgão de investigação francês, eles recomendaram que ou a inspeção fosse mudada para permitir que essas trincas pudessem ser vistas, ou que a troca dos fixadores fosse feita constantemente por fixadores mais reforçados. Além disso, o relatório também foca bastante na performance dos controladores de tráfego aéreo. Segundo o relatório, eles demoraram a tomar ciência do que realmente estava acontecendo e por isso o apoio para a aeronave em voo em condição crítica foi muito limitado. E além disso, foram pedidas muitas trocas de frequência e por várias vezes a tripulação não foi ouvida, o que aumentou o estresse a bordo da cabine. Inclusive, durante essa emergência, o controle não analisou se de fato o aeroporto de Marsella tinha as condições para receber o Boeing 707 e por vários momentos continuou autorizando outras operações de decolagens e pousos como se nada tivesse acontecendo com aquele avião que tinha declarado Mayday. Então a recomendação foi intensificar os treinamentos em situações de emergência para que os controladores pudessem dar o melhor apoio nessas ocasiões, fazendo estudos e treinamentos práticos para que uma melhor resposta possa ser dada em caso de emergência. E por fim, a tripulação de voo ganhou o prêmio Hugh Gordon Burge Memorial Award da Associação de Pilotos e Navegadores por todo o trabalho e experiência que permitiu com que todos chegassem sãos e salvos em solo. Você conhecia essa história? Sabia assim que, puxa, de repente o avião perde 2 motores e continua voando, perde um e continua voando, um avião quadrimotor?
Incrível, né? Então se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Considere apoiar também, ajuda bastante a gente continuar produzindo esse conteúdo. O seu nome aparece aqui para sempre, fora o desconto na loja de Aviões e Músicas e também outras coisitas mais, como emblemas para você botar aí no seu chat e muito mais coisas. Então, um grande abraço e até o próximo voo!